Nós concluímos na semana passada o nosso estudo da primeira carta de João e todas as mensagens do nosso estudo já estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Então, você pode, caso tenha perdido alguma dessas mensagens, ir lá no nosso canal no YouTube e ver e assistir a mensagem que você ainda não viu, ainda não assistiu. E eu encorajo fortemente que você faça isso, não só as mensagens que você não viu, não assistiu, mas todas as mensagens. Reveja, faça novas anotações, ore um pouco mais, medite um pouco mais sobre o que foi ensinado aqui. É muito importante nós tomarmos a iniciativa, sermos diligentes no que diz respeito ao nosso crescimento espiritual, ao nosso desenvolvimento espiritual, ao desenvolvimento da nossa relação pessoal com Deus, que acontece basicamente através do que Ele nos ensina, nos revela na sua palavra. Então é muito importante nós tomarmos a iniciativa e sermos diligentes. Então faça esse movimento de ir lá no nosso canal no YouTube e assistir novamente as mensagens, fazer novas anotações, orar, ouvir um pouco mais o Espírito Santo a respeito de tudo que foi dito. Há muitas lições de ordem prática no livro de 1 João, lições sobre o dever de amarmos uns aos outros e como devemos fazer isso, lições sobre o dever de permanecermos fiéis e obedientes aos mandamentos de Jesus e como devemos fazer isso, instruções sobre como devemos crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração. Então, irmãos, como é redundante dizer, a palavra de Deus, ela é o nosso único guia de fé e prática, a matéria última, a palavra última em matéria de religião, e nós precisamos buscar ao Senhor através da sua palavra, através do conhecimento da sua palavra, para que a verdade que a sua palavra carrega se estabeleça em nossas vidas. Amém, irmãos? Então seja diligente e leia a sua Bíblia. Diga isso para o seu irmão, leia a sua Bíblia. Amém. Enquanto nós estamos preparando a nossa nova série de estudos, eu quero compartilhar com você uma mensagem que tem a ver com o que o presbítero Ezequias ministrou, embora nós não tenhamos combinado nada, tem a ver com o que eu falei ainda há pouco sobre a importância de entendermos corretamente os dízimos e ofertas. Eu não vou falar sobre dízimos e ofertas, não vou falar sobre dinheiro, mas quero falar sobre generosidade. Diga comigo, generosidade. Então o tema da mensagem que eu trouxe para compartilhar com você essa manhã é para além de mim mesmo. Vamos repetir juntos, diga, para além de mim mesmo. Para além de mim mesmo. Essa é uma mensagem sobre generosidade. O meu objetivo aqui com essa mensagem é que sejamos todos encorajados a fazer dessa virtude parte do nosso estilo de vida. Porque a generosidade ela não se manifesta somente através das nossas ofertas financeiras, através das nossas ofertas materiais. A generosidade ela se manifesta de muitas outras formas. E nós precisamos entender a importância dessa virtude na vida de um filho de Deus, na vida de um crente em Cristo Jesus, como uma expressão de quem Jesus é. Todo discípulo de Jesus deve desejar ser como seu mestre. Porque o fim do discipulado é que o caráter e o ensino do nosso mestre sejam vistos através de nós. Amém? Amém, irmão? Esse é o fim do discipulado. Que o caráter e o ensino do nosso mestre seja visto e reconhecido através de nós. Por essa razão, todos nós devemos desejar ser como Jesus é. E é inegável que uma das virtudes mais notáveis de Jesus como Filho de Deus é a generosidade. Nós vamos ler alguns versículos aqui para conversar sobre isso. Mas eu preciso que você entenda na base que a minha intenção é que você seja encorajado a fazer da generosidade parte do seu estilo de vida. Amém? Parte do seu estilo de vida. Que você seja reconhecido como alguém generoso. Que quando as pessoas se lembrarem de você, se lembrem de você como alguém que sempre esteve disponível para dar. Que sempre esteve disponível para fazer pelo próximo. Que sempre esteve disponível para manifestar o amor de Deus. Que sempre esteve disponível para encarnar a mensagem do Evangelho através das suas mãos. Amém, irmãos? A generosidade, guarde isso, ela não é apenas sobre dinheiro, ela não é apenas sobre bens materiais, ela não é apenas sobre bens financeiros.
ela é uma virtude que precisa ser integrada em nossa vida e manifestada em todo o nosso modo de viver. É importante nós entendermos a dimensão da graça de Deus. Porque a graça de Deus, como nós comumente falamos, é o favor ilimitado de Deus. Amém? O favor ilimitado, o favor imerecido de Deus. Você certamente já ouviu isso. O que é graça? Graça é favor imerecido. Sim, graça é favor imerecido. Nós não merecíamos o que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Não há nenhum mérito nosso na nossa salvação. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Ninguém é salvo porque é generoso demais. Ninguém é salvo porque tem cara de crente. Não. Nossa salvação não tem a ver com nenhum mérito nosso. A nossa salvação tem a ver com os méritos de Jesus. Amém? Tem a ver com os méritos de Jesus. Por isso, graça é favor imerecido. Porque nós não merecemos e jamais seríamos capazes de merecer qualquer coisa que Deus nos dê. Tudo que Ele nos dá é pela sua graça e nós nos apropriamos disso por meio da fé. Mas graça não é só favor. Graça também é virtude. Ao longo das Escrituras nós observamos que a graça de Deus, ela não se manifesta só naquilo que Deus faz por nós, mas se manifesta também naquilo que Deus faz em nós. Amém? Então, a graça de Deus não tem a ver só com o que nós recebemos de fora para dentro. Tem a ver com as transformações que Deus faz em nós de dentro para fora também. Então, graça tanto é favor quanto virtude. E ora, o favor nós não administramos. O favor é o benefício de quem faz. O favor é o benefício de quem dá. Mas a virtude nós administramos. Por quê? Porque o favor vem de fora para dentro, mas a virtude vai de dentro para fora. E o que vai de dentro para fora de nós, nós administramos. O que vai de dentro para fora de nós controlamos. O que vai de dentro para fora de nós entendemos, nós compreendemos. E por isso nós precisamos ser responsáveis por administrar a graça de Deus como virtude. E eu quero observar algumas passagens bíblicas com você e te dar pelo menos 5 motivos que devem te desafiar a uma reflexão. Uma reflexão. Tudo começa com uma reflexão, amém, irmãos? Tudo começa com uma reflexão. Ninguém toma a decisão de ser assim ou assado, ninguém toma a decisão de fazer isso ou aquilo do nada. Tudo começa com uma reflexão. E a palavra de Deus precisa provocar em nós essa reflexão. E eu quero te dar pelo menos 5 motivos que devem te desafiar a essa reflexão e te encorajar a uma mudança radical no seu modo de pensar e no seu modo de agir sobre a administração dos dons que Deus tem te dado, sobre a administração dessa virtude. Amém? Pelo menos 5 motivos. Certamente haveriam dezenas. Mas eu quero me concentrar em pelo menos 5 e ler com vocês alguns textos bíblicos que vão guiar aqui o nosso raciocínio sobre a generosidade que se manifesta para além de nós mesmos. Amém? O primeiro motivo é que dar ou ser generoso é uma instrução bíblica a todo filho de Deus. Dar, ser generoso é uma instrução bíblica para todo filho de Deus. Somos filhos de Deus e discípulos de Jesus, amém? Então essa instrução é para nós. Essa instrução é para nós. Veja o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 42. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 42. Eu estou lendo a NVI. E a NVI diz em Mateus capítulo 5, versículo 42, nas palavras de Jesus: dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Contundente, né, irmão? Contundente o ensino de Jesus. Olha, dê a quem pede. Dê a quem pede. E não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Obviamente, esse dê a quem pede está limitado pela nossa condição. Se você pode, você deve dar a quem pede.
Ou se você não pode dar tudo o que alguém pede, você pode dar aquilo que você pode dar a quem pede. Mas foi Jesus quem disse, contundentemente, dê a quem pede, não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Não precisa nem dizer mais nada sobre isso, né, irmão? Está bem dito nas palavras de Jesus, né? Mas ainda há outros textos bíblicos que eu quero ler com você. Lucas capítulo 6, versículo 38. Esse é bem conhecido. Lucas capítulo 6, versículo 38. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Novamente a primeira parte do versículo 38. Deem e será dado a vocês. Olha aqui, outra instrução de Jesus, outra instrução contundente, outro ensino contundente. Deem e será dado a vocês. Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu particularmente gosto muito dessa passagem bíblica. Gosto muito dessa passagem bíblica. Olha, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é o seguinte, olha, quem dá com generosidade tem cada vez mais. Muitas vezes a gente faz conta, muitas vezes a gente economiza, muitas vezes a gente investe, muitas vezes a gente planeja para ter mais. E a última coisa que a gente faz, quando faz, é dar. Por quê? Porque a matemática humana, a matemática humana, ela usa uma lógica diferente da matemática divina. A matemática humana diz que para ter mais você precisa guardar, poupar. Não é? Investir em algo que lhe dê mais retorno. Mas a matemática divina diz que para ter mais você precisa dar. Eu acho incrível como Deus, de muitas formas curiosas, contraria a lógica natural humana, para nos ensinar que no seu reino as leis são diferentes, que no seu reino as coisas funcionam de um jeito diferente, que no seu reino as coisas não são como são as coisas do reino desse mundo. Então entenda, meu irmão, entenda que a generosidade é a chave para a sua prosperidade. A generosidade é a chave para a sua abundância, para a sua riqueza. E de novo, não estou me referindo apenas à prosperidade financeira, à abundância, à riqueza financeira. Estou me referindo à prosperidade no conceito mais amplo que essa palavra pode ter. Estou me referindo a riquezas e bens no conceito mais amplo que isso pode ter. Você precisa entender que dar, ser generoso, é a chave para a sua prosperidade. E o inverso também é verdade, porque Salomão continua ensinando e ele diz, olha, outros retêm o que deveriam dar. Ou seja, a parte do que Deus dá para você, irmão, que não é seu. A parte do que Deus dá para você, que é de quem Ele quer abençoar através de você. Você consegue perceber isso aqui? Outro dia, Mário usou uma palavra do apóstolo Paulo para ensinar isso. Olha, Paulo está dizendo que o fim do trabalho é poder dar. O fim do trabalho também é poder dar a quem precisa. Repartir com quem precisa. E o que o Salomão está dizendo aqui, olha, que há uma parte do que é nosso, que não é nosso. Há uma parte do que Deus nos dá, que é de outros.
e que precisa estar disponível. Amém, irmãos? Que precisa estar disponível. Então veja, se tudo o que você ganha fica em você, fica na sua casa, tem alguma coisa errada aí. Amém? Se tudo que você ganha para na sua própria vida, tem alguma coisa errada aí. E talvez esse seja o motivo por que você não prospera tanto quanto gostaria. Talvez esse seja o motivo por que você não prospera tanto quanto deseja prosperar. Então Salomão diz, olha, aqueles que retêm o que deveriam dar. Em outras palavras, ele está dizendo, peraí, isso daí não. Isso daí não é teu não. Está no teu bolso, está na tua conta, está na tua carteira, mas não é teu. Isso é o que você deveria dar. Vocês devem se lembrar aqui que eu, por muito tempo, ensinei que em termos de bens materiais, em termos de bens financeiros, em termos de posses e o que mais se possa qualificar como prosperidade, na nossa visão natural humana, se manifesta de duas formas. Ou na forma de pão, ou na forma de semente. Por isso, muitas vezes eu disse, olha, no reino de Deus, o nosso dinheiro não é só dinheiro. No reino de Deus, o nosso dinheiro também é semente. Vocês lembram disso? Ou Deus nos dá pão, ou Deus nos dá semente. E nós precisamos ser sensíveis espiritualmente para submeter esse entendimento ao Espírito Santo na hora de usar os nossos bens, na hora de usar os nossos recursos. Senhor, isso aqui é pão ou isso aqui é semente? O Senhor me mostra aqui o que é pão, o que é semente. Porque alguém come semente, irmão? Alguém come semente? Não. Semente a gente faz o que com ela? Planta. O pão a gente come, mas a semente a gente planta. Então há daquilo que é seu, aquilo que é pão, aquilo que é seu, é para o seu uso, é para o seu consumo. Mas há daquilo que Deus te dá, que não é pão, é semente. Que está aqui, conforme Salomão diz. É o que você deveria dar. E ele diz deveria, porque nem todo mundo dá o que deveria dar. E é exatamente por isso que ele está ensinando aqui. Olha, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Isso aqui é um modo de dizer que aquilo que você não dá, acreditando que vai... Aquilo que você não dá, acreditando que vai ser acrescido a você, na verdade, vai sumir e você não vai nem perceber, vai nem saber onde foi. Caramba, mas onde foi parar esse dinheiro? Já fez essa pergunta? Você já se fez essa pergunta? Caramba, mas como já acabou o dinheiro? Onde é que foi parar esse dinheiro? Então, quando Salomão está dizendo aqui que a gente retém o que deveria dar e cai na pobreza, ele está querendo dizer isso, olha. Aquilo que você deveria dar e não dá, não vai ser crescido a você. Aquilo que você deveria dar e não dá, não vai aparecer para você. Não vai se tornar um benefício para você. Aí ele completa o ensino no 25 e diz, olha, o generoso prosperará. Que silêncio, irmão, você devia estar pulando de alegria, você devia dar um glória a Deus bem alto. Eu não entendo vocês às vezes. Eu leio cada versículo aqui que vocês viram, agora que as cadeiras não têm, eles viram virar a cadeira para o alto. É isso aí, pastor. Vocês ficam quietos, me olhando com essa cara de crente aí que vocês têm. Cara, o generoso prosperará. Isso eu poderia fechar a Bíblia aqui, ensinar e acabar o ensino. Não podia? Acabou, tá de ponto. O generoso prosperará. Sejam generosos e prosperem. Poderia terminar o ensino aqui. Olha só que incrível, irmão. Às vezes a gente ora pedindo mais, a gente ora pedindo porta aberta, a gente ora pedindo milagre, a gente ora pedindo... Mas não dá. A gente não dá, a gente não semeia, a gente não oferta, a gente não reparte, a gente não compartilha. A gente não está disponível e não torna disponível aquilo que Deus nos dá aos outros, ou a causas, ou ao que quer que seja. E nós ficamos lá nessa rodinha dos ratos, pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus. Foi o presbítero Ezequias mesmo que ensinou aqui pra gente, há muito tempo atrás, nunca mais esqueci, o princípio da caixa d'água. A gente está com a caixa d'água cheia, pedindo mais água para Deus. Não vai entrar mais água na caixa não, irmão. A boia travou, não entra mais não. Você quer mais água na sua caixa? Esvazia ela. Você quer água nova na sua caixa? Esvazia a água que você tem aí.
Você quer que Deus te dê mais recursos? Você quer que Deus te dê mais provisão? Quer que Deus faça mais por você? Reparta, se desfaça daquilo que Ele tem dado a você. Compartilhe, divida aquilo que Ele tem dado a você. E Ele pode então te dar mais. É o que nós vimos em Lucas 6,38. Jesus disse assim, ó, deem e vos será dado. Ou seja, se não der, não recebe. Aí ele diz, boa medida, calcada, sacudida, transbordante, fujarão. Porque com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. O que Jesus está ensinando? Olha só, o tanto que vocês dão, o tanto que vocês recebem, gente. Jesus está dizendo, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O tanto que vocês dão, o tanto que vocês recebem. Para de querer mais se você não dá. Para de pedir mais se você não dá. Porque o tanto que você dá, o tanto que você recebe. Tem gente querendo 1 litro numa medida de 500 ml, não entra. Quando bater 500 ml, acabou, fechou. Ou você acha que Deus é Deus de desperdício? Ou você acha que Deus vai ficar te dando bênção aí, que vai escorrer pela tua mão, vai cair pelo chão, vai se perder? Não, irmão. Então, generoso prosperará, Salomão disse, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uau! Irmão, Deus nos pôs nessa terra para dar alívio a quem sofre. Deus nos deu recursos para darmos alívio a quem sofre. Se nós invertermos a lógica, não vai funcionar. Se nós invertermos a lógica, não vai funcionar. E você vai ficar trabalhando, vai se matar de trabalhar e não vai ver a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Você pode até ver riqueza, mas você não vai ver a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Porque riqueza é diferente de prosperidade. O conceito bíblico de riqueza é diferente do conceito bíblico de prosperidade. A riqueza é material, a prosperidade nem sempre. Por quê? Porque o conceito bíblico de prosperidade é avanço. O conceito bíblico de prosperidade é progresso. Amém? Tem gente que às vezes tem riqueza, mas não tem avanço, não tem progresso. Não progride como ser humano, não progride como marido, não progride como pai, não progride como cidadão, não progride como líder, não progride como ministro, não progride como amigo, como parte de sua família, como alguém que deve estar presente no mundo para fazer a diferença. Não avança, não progride. E de tanta riqueza que ele tem, ele não só não progride, como ele retrocede. Ele se torna uma pessoa pior, mais avarenta, mais amarga, mais egoísta. Você entende? Então riqueza é diferente de prosperidade. Você pode até ver riqueza, mas não vai ver prosperidade. Se você não aprender a dar, se você não aprender a acionar a chave da generosidade, você não vai prosperar. Ponto. Então, para além de nós mesmos, por que nós devemos prosperar? Porque dar, ser generosos, é uma instrução bíblica. Nós aprendemos agora, em 1 João, que nós devemos permanecer nos mandamentos de Jesus, irmãos. Devemos, sim ou não? João, em muitos lugares da sua carta, de 5 capítulos, disse aos crentes, olha, permaneçam nos meus mandamentos, ou permaneçam nos mandamentos do Senhor. É um mandamento do Senhor, dar, ser generoso é um mandamento do Senhor. E se nós não obedecermos e não perseverarmos na obediência a esse mandamento, irmão, as coisas não vão funcionar como deveriam. Provérbios capítulo 3, versículo 28. O texto diz assim: não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, ou darei algo a você, se você pode ajudá-lo hoje. Fala aí, todo mundo já fez isso, não já, irmão? Eu já fiz, muitas vezes. Você já não fez, não? Sim ou não, irmão? Você até tem, mas você não está com vontade de dar. Você não está com vontade de repartir. Cara, tá bom, amanhã eu vejo isso para você. Amanhã eu vejo se eu posso. Tu sabe que pode agora. Tu sabe agora que tu pode. Mas não, peraí, amanhã eu vejo. Cara, vamos fazer o seguinte. Quarta-feira tu fala comigo, eu vou ver se eu arranjo alguma coisa aqui. Você não vai arranjar nada, irmão. Você não vai nem lembrar do pedido que o irmão está te fazendo. A real é que tu pode fazer agora, que tu pode dar agora, mas tu vai... Porque a nossa carne, ela quer avareza. Nosso espírito deseja a generosidade, mas a nossa carne quer avareza.
Nossa carne quer segurar, quer reter. E olha o que Salomão está dizendo: não diga ao seu próximo, volte amanhã, eu te darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Amém? Uma vez eu fui fazer uma visita a uma família, e eu ganhei lá uns bolos, ganhei lá uns salgadinhos e tal. A gente fez um lanchinho, a Érica nem sabe, leva para a Érica. Ficou no caminho, irmão, porque um pedinte passou pedindo dinheiro, e eu não tinha o dinheiro. E o cara passou pedindo dinheiro, reclamando de fome. Eu falei: cara, mas eu não tenho dinheiro, mas tá com fome mesmo? Estou com fome, não comi. Essas histórias que eles contam, né? Não comi, sei lá, tem dias. Falei: cara, pega aqui. Eu dei o farnel todo para ele. Tirei dos potes, né? Embrulhei assim nos papéis, tirei dos potes. Dei todo para ele. Come aí, cara. Eu não tenho, infelizmente não tenho como te dar dinheiro. Porque, irmão, se você pode fazer alguma coisa, você tem que fazer. Amém? Se você pode, você tem que fazer. Fala igual a Manuela agora. Se você pode, você tem que. Tem que. Tem que. Fala aí pro teu irmão: tem que. Se você pode, você tem que. Amém? Então dar é uma instrução. Eu até quero corrigir isso. Não é uma instrução, é um mandamento. Dar, ser generoso é um mandamento. Por que eu tenho que ser generoso, Daniel? Porque é um mandamento. E eu não preciso ficar aqui tentando te provar que a roda é redonda, não, irmão. É um mandamento. Você vai obedecer ou não, é decisão sua. As consequências também são de sua responsabilidade. Amém? Mas como todos somos inteligentes e todos somos obedientes, queremos andar na verdade do Senhor para ver o poder da sua palavra operando na nossa vida. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Segundo motivo por que nós devemos dar, porque nós devemos ser generosos, porque dar nos faz parecidos com Jesus. O que eu falei no princípio aqui? Que o fim do discipulado é que o caráter e o ensino do mestre sejam vistos através de nós, sim ou não? Então, o propósito do discípulo é ser como o seu mestre. O propósito do discípulo é parecer com o seu mestre. E nós, como discípulos de Jesus, devemos ter esse alvo, esse objetivo final para a nossa jornada no Evangelho. Ser cada vez mais parecidos com Jesus. Eu brinquei outro dia desse aqui, né? A ideia é que as pessoas olham: é o Ronaldo ali? Parece o Ronaldo, mas caramba, parece Jesus também, não sei. Está meio confuso assim, não sei se é o Ronaldo ou se é Jesus. Não é? Quanto eu dou para eles aqui? 9,5? Ronaldo é 9,5? Entendeu? A ideia é essa. Caramba, Mateusão está diferente, parecendo com Jesus. A ideia é essa. O discípulo precisa parecer com o seu mestre, precisa parecer com Jesus. Um discípulo de Jesus precisa parecer com Jesus. Amém, irmão? E dar nos faz parecidos com Jesus. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ponto. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então guarda aí. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Precisamos imitar a Deus, amém? Amém? Agora vamos lá para João 3,16. Sei que você tem um versículo de cor, mas eu quero que você leia. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus tanto amou que deu. Porque Deus tanto amou que deu. A maior expressão de amor que existe é dar. Ora, se nós precisamos ser imitadores de Deus, para ser imitadores de Deus também precisamos dar. O nosso amor a Deus e o nosso amor uns pelos outros tem que se manifestar no dar, no repartir, no compartilhar, no dividir. Amém? Dinheiro, tempo, influência, recursos outros, quaisquer que sejam. Repartir, compartilhar, dividir, dar. É assim que nós nos identificamos com Ele. Então nós precisamos dar, precisamos ser generosos para além de nós mesmos, porque isso nos faz parecidos com Jesus. Amém, irmão? Então olha só, quando você fica muito tempo sem dar, sem repartir, sem dividir, sem compartilhar, você vai se tornando cada vez mais parecido com você mesmo e cada vez menos parecido com Jesus. Isso significa que você não está cumprindo o objetivo do discipulado. Você não está buscando ser como seu mestre. É por isso que eu falei no princípio, nós precisamos fazer da virtude parte do nosso estilo de vida. Parte do nosso estilo de vida. Não é um momento, não é sabe, abrimos aqui um portal e eu vou ser generoso e saio dali depois, sabe Deus quando é que eu vou ser generoso de novo. Não. É uma virtude que se manifesta constantemente. Constantemente. Dar nos identifica com Jesus, amém? Terceiro motivo porque devemos dar e ser generosos para além de nós mesmos. Porque quando damos, somos um canal da graça de Deus na vida de quem recebe. Amém? Deus, irmãos, prestem atenção. Deus escolheu se manifestar no mundo através dos seus filhos. Deus escolheu aparecer no mundo através dos seus filhos. Jesus veio, morreu, ressuscitou, a igreja começou no poder do Espírito Santo e desde então Deus continua se manifestando no mundo através dos seus filhos, através da sua igreja. Então essa mesma graça de Deus que nos alcançou, vai alcançar outros à medida em que nós transportamos essa graça. Amém? Nós transportamos essa graça. E ser generosos faz de nós um canal dessa graça de Deus para quem recebe o que quer que seja que você vai dar. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13 diz assim, olha: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Outros louvarão a Deus pela obediência e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles. Aqueles com quem compartilhamos, aqueles a quem damos, recebem na forma daquilo que compartilhamos um motivo para louvarem a Deus. Amém? Amém, irmão? Especialmente quando o que você dá vai acompanhado de uma mensagem, não é? O cara está aqui, ó, Deus te ama tanto. Deus te ama tanto que Ele me mandou compartilhar isso com você. Isso aqui é uma prova do amor de Deus por você. Amém? Nem é para você fazer autopropaganda, não é para você parecer um filantropo, parecer um homem generoso, uma mulher generosa. Não, é para você entregar a graça de Deus
Cara, Deus te ama. Está aqui. Jesus te ama, meu irmão. Quero compartilhar isso com você. Amém? E obviamente, quem recebe se sente feliz, se sente lembrado, se sente importante. É ou não é assim, irmão? Nós, muitas vezes, que não andamos em necessidade, muitas vezes nos sentimos, sim ou não? Caramba, pô. Deus agora brincou. Não é? Deus brincou. A gente se sente assim, os outros também. Então, quando nós damos, nós nos tornamos um canal da graça de Deus na vida de quem recebe. Quarto motivo, porque nós devemos dar e ser generosos para além de nós mesmos. É porque quando nós damos, nós somos libertos do poder do materialismo e do apego às coisas desse mundo. Irmão, você pode perceber, quando você fica apurrinhado demais por causa das coisas desse mundo, quando você fica apurrinhado demais por causa daquilo que você queria ter e não tem, por causa do lugar que você queria ir e não pode ir, por causa do carro que você queria trocar e não consegue, por causa da promoção que você queria e não vem, quando você começa a ficar apurrinhado demais por causa disso e você perde a paz, é porque você parou de dar. É porque você parou de dar. Porque quando a gente para de dar, a gente fecha o fluxo da abundância de Deus na nossa vida, e quando nós fechamos o fluxo da abundância de Deus na nossa vida, o diabo encontra lugar no nosso coração para semear a avareza. Guarde isso. O diabo encontra lugar no nosso coração para semear a avareza. E quando a avareza entra no nosso coração, irmão, é tudo nosso, é tudo para a gente, é tudo para resolver os nossos problemas, é tudo para... Tudo que vem para cá fica aqui. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? E a avareza é como uma cadeia. A avareza é como um grilhão. Quando a avareza prende você, irmão, você está preso. Pronto. Você está preso. E aí, a tua vida começa a funcionar nessa lógica. Você quer trabalhar para ter mais? Porque se você tem mais, você pode comprar mais. Porque você pode comprar mais, você pode ter mais conforto. Você quer investir mais para ter mais retorno. E não há nada errado com isso. O que há de errado, quer dizer, não é que não há nada errado com isso. A única coisa que há de errado com isso é quando você quer mais pelo motivo errado. Amém? Não há problema nenhum você querer ter mais. Não há problema nenhum você querer enriquecer. Não há problema, irmão. Desde que seu coração não seja capturado por isso. E desde que você não queira enriquecer para si mesmo. Uma vez me perguntaram se é pecado ser rico. Eu falo, pelo amor de Deus, irmão, você está doido? Riqueza não é pecado. Pecado é riqueza sem propósito. O pecado é riqueza fora do propósito de Deus. Se Deus quer que você seja rico, irmão, então que você seja rico para a glória do nome dEle. Amém? E existem alguns cases importantes para ilustrar isso. Como, por exemplo, o case do dono da Colgate, vocês conhecem, né? Que virou se tornou um dizimista inverso. Eu nem sei se o homem é vivo ainda. Acho que não, né? Não, né? Isso é antiga, essa história é muito antiga, né? Mas ele se tornou um dizimista inverso. O que é um dizimista inverso? O dizimista comum dá 10%, fica com 90%. O dizimista inverso dá 90% e fica com 10%. Como assim dá 90% e fica com 10%? É, irmão, você imagina só o 10% daquele homem, o que era? Mas essa ação ela é governada por uma mentalidade que diz o seguinte: cara, o que eu tenho é suficiente. O que eu tenho é suficiente. Deus tem sido tão bom, tão gracioso, olha só. Eu tenho mais do que eu mereço. O que eu vou fazer com essa sobra? Mas quando a gente nunca acha suficiente o que a gente tem, é porque o nosso coração já foi preso pela avareza. Um grilhão já prendeu o nosso coração. E a única maneira de ser libertos do poder da avareza é dando. Amém, irmão? Se a avareza é como uma algema, a generosidade é a chave que abre essa algema. Então, se você quer preservar o seu coração livre do poder da avareza, livre do poder do egoísmo, livre do poder do materialismo, você precisa aprender a dar. Comece com o que você tem. Comece com o que você tem. Porque as pessoas, às vezes, dão essa objeção a si mesmos, né? Fazem essa objeção a si mesmos. Ah, Daniel, mas o que você não sabe o que eu tenho, mal dá para mim, para as minhas necessidades. Como é que eu vou dar? Você sabe que você pode dar.
Ainda que seja um pouquinho. Comece com um pouquinho. Comece a se exercitar um pouquinho. Irmão, nenhum halterofilista chegou naquele shape, nasceu, nenhum halterofilista nasceu com aquele shape. Está aqui o Wilson Musquin, que já foi halterofilista, né? Foi, que eu já sei. Wilson Musquin já puxou ferro, já foi grandão. Ninguém nasce com esse shape, irmão. O cara começa pegando o quê? 5 quilinhos. Pô, tá leve, 10 quilinhos. E vai, é uma vida, né, irmão? É uma vida para ficar grandão. A generosidade é como o exercício de um músculo. Quanto mais você dá desde o pouquinho que você pode, o que o Salomão ensinou lá? Que a alma generosa prosperará. Irmão, guarde uma coisa que eu vou dizer para você. Deus não é mágico. Deus é criador. O mágico tira da cartola. Deus cria por processos. Amém? Então ele coloca você num processo. Caramba, ele está indo bem nesse processo. Ele vai prosperar. Ele vai prosperando. 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 E quando vê, já tá no shape de um halterofilista, irmão. Mas ele começou pegando um quilinho. Ele começou pegando pequeno. Então, não se dê essa desculpa. Ah, Daniel, mas o que eu tenho mal dá para mim. Para de ser mentiroso. Para de ser mentiroso. Você sabe que você pode dar. Você sabe que você pode dar. Com quanto começa a contagem monetária no nosso país? Com quanto começa? R$1. Não é? Começa com R$1. Se você disser para mim que não pode dar R$1, vem aqui que eu vou impor a mão sobre a tua vida agora. Vou impor a mão sobre a tua cabeça agora, porque tu tá pior do que eu imaginava. Então começa com 1, começa com 2, começa com 5, começa com 10. Estou falando aqui só de dinheiro, tá? Nesse recorte aqui. Mas eu já falei que generosidade não se manifesta só em ofertas financeiras, monetárias. É uma virtude. Mas comece com pouco. Comece com o pouco que você tem. Faça o que você pode. E veja. Eu disse que Deus não é mágico, né? Mas essa expressão a gente usa, né? E veja a mágica acontecendo. Amém? Até você se tornar um Colgate da vida aí, irmão. Quem tem caixa d'água forte e leve em casa? Ó, 1, 2, forte e leve. Ezequiel tem forte e leve. Você conhece a caixa d'água forte e leve, né, Pedro? Você que mexe com obra também. Você sabia que o dono da Forte Leve sustenta, eu não tenho o número exato agora, mas é mais de dezena, de missionários no campo missionário com carteira assinada e veículo próprio? Sabia disso, irmão? Não, né? Pô, Daniel, mas é o dono da Forte Leve. Irmão, ele começou pequeno. Te garanto que ele começou pequeno. É ou não é? É mais de dezena, irmão. Missionários que são sustentados com carteira assinada. Você já viu isso em algum lugar, irmão? Missionário vive de oferta voluntária. Missionário de carteira assinada, com veículo próprio. Talvez isso já até tenha aumentado, porque essa informação é antiga. Talvez isso já tenha sido atualizado. Mas o fato é que quando nós damos, nós somos libertos do materialismo e do apego com as coisas desse mundo. Então comece com pouco, faça o que você pode, mas dê. Dê seu tempo, dê seu recurso, dê sua influência, dê sua generosidade. Quando eu falo de dar influência é o seguinte, irmão. Cara, você pode me ajudar com isso aqui? Pô, irmão, não posso. Mas eu sei quem pode. Espera aí, deixa eu dar um telefonema, deixa eu passar um WhatsApp aqui. Irmão, tu pode me ajudar com um negócio aqui? A gente, durante muitos anos, contou aqui na igreja com o serviço de uma assistente social, fera, a Regina, né? Ela trabalha para a prefeitura, ela é grandona hoje na prefeitura. Uma assistente social braba demais. Não tinha um problema com assistência social que ela não resolvia, irmão. Mas assim, braba. Aí um dia um irmão me procurou com uma questão grave para resolver. E eu falei assim, cara, eu não sei nem que conselho te dar, irmão. Mas peraí, eu sei quem pode. Aí eu mandei uma mensagem para a Regina. Regina, me ajuda com o irmão, aqui tem um caso importante, posso dar teu contato para ele? Pode, pastor Clara, passa meu contato para ele. Passei o contato, o irmão ligou, ela deu todos os esclarecimentos que ele precisava, resolveu o problema. Imagina assim, pô, irmão, não sei, cara, isso eu não consigo te ajudar não. Vai lá, Deus te abençoe. Às vezes tu não pode, mas tu sabe quem pode. Tu não sabe abrir uma porta, mas tu sabe quem pode, quem sabe abrir aquela porta. Não é?
Um dia, o Pedro, ele é técnico em refrigeração, empresário, tem a sua empresa, e me atendeu lá em casa algumas vezes, e eu falei assim, Pedro, tu não... A gente abusa, né, Pedro? Eu falei assim, Pedro, tu mexe com geladeira, não? A geladeira estava pifando, ele falou assim, eu não conheço, eu não mexo, cara, não, você até sei mexer, mas não mexo não. Mas vou te dar um contato de um cara bom, um amigo meu, Felipe. Cara bom, né? Consertou minha geladeira, aí a da minha mãe quebrou, indiquei o Felipe, veio, consertou. O cara não resolveu, mas, quer dizer, ele mesmo não meteu a mão para resolver, mas me ajudou a resolver o problema. Amém? E às vezes a gente não se liga nessas coisas e deixa passar batido muitas oportunidades de sermos generosos, de exercitarmos a virtude. E a gente não exercita a virtude, não cresce nela. Então, guarde isso no seu coração. Sempre que você ficar muito apurrinhado para ter o que você não tem ainda, é porque a avareza pode ter ganhado o teu coração. Tu pode ter parado de dar. E aí você precisa libertar o teu coração com as chaves da generosidade. Amém? Lucas capítulo 18. Só para eu encerrar aqui com o último motivo que eu trouxe para você ser generoso. Esse texto ainda não é o último, tá? Esse texto ainda é sobre ser libertos do materialismo, do poder do materialismo, do apego com as coisas desse mundo. Lucas 18, do 18 ao 23. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse, então falta uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Ou seja, e por que ele ficou triste? Porque ele falou assim, pô, nem se você me... Nem se eu nascer de novo, você está doido? Dar tudo que eu tenho para dar para os pobres? Vendeu tudo que eu tenho para dar para os pobres? Aí ele ficou triste. Por quê? Porque o coração dele já tinha sido aprisionado pelo materialismo, pelo apego com as coisas desse mundo. Amém, irmão? Quinto e último motivo, porque nós devemos ser generosos para além de nós mesmos. Porque quando nós damos, nós celebramos o dom de ter. Amém? Por que a gente dá? Porque a gente tem. Por que a gente tem? Porque Deus tem sido bom para nós e tem nos dado, irmão. Então nós podemos celebrar o dom, o presente de ter, dando a outros aquilo que outros não têm. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim, olha. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você precisa ser generoso com alegria. Você precisa celebrar o dom de ter. Amém, irmão? Às vezes a gente dá por constrangimento, dá por medo, dá por, sei lá, dá para não ficar sem graça, dá porque se sentiu acuado. Não, irmão, se você vai dar, dê com alegria. É que nem o presbítero Ezequias diz aqui, vem nervoso para ofertar, irmão. Vai nervoso lá na maquininha. Faz um pix aí nervoso. Com alegria, alegria. Amém? Nós precisamos celebrar o dom de ter, irmão, porque muitas vezes Deus tem nos dado tanto e nós não celebramos o dom de ter, e ao invés de celebrarmos o dom de ter, nós murmuramos por aquilo que ainda não temos. Então, 5 motivos porque você precisa ser generoso para além de você mesmo. Amém, irmão? Vamos exercitar a virtude da generosidade. Vamos exercitar o músculo da generosidade, amém? Para que Deus possa contar conosco. Para que Deus possa contar conosco.
Às vezes eu fico pensando que Deus passa o olho assim do céu, procurando alguém generoso, alguém disponível para dar. Tá difícil de achar, caramba. Tá ruim de achar, quem que eu vou achar disponível para dar aí? Eu não quero isso não, irmão. Eu não quero isso para mim, não quero isso para você. Eu quero que você seja alguém em quem Deus possa confiar. Amém? Eu quero que você seja alguém em quem Deus pode confiar. Deus pode confiar riqueza para você, porque Ele sabe que não vai parar em você. Vai fluir de você como uma expressão da graça de Deus no mundo. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, te dê um coração cada vez mais generoso, cada vez mais parecido com o coração de Jesus, para a glória do seu nome. Vamos ficar de pé.